Cadê os caras? Cadê os caras? Ai, cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, tá aí. Chegaram. 2-0 pro Flamengo. Errei só na quantidade de gols, né? Eu falei que poderia ser 0-0 ser 1-0 pro Flamengo, né? É uma motivação diferente, né, gente? É uma motivação completamente diferente pro jogo, né? É um time numa liderança, é um time em plena ascensão e o outro time precisando dar um resultado, uma resposta pra torcida, né? E vencer do seu principal rival hoje. Então, assim, realmente é uma motivação diferente. Eu imaginei que seria 1-0 pro Flamengo. Ou 1-0 ou 0-0 Flamengo, né? Eu acho que o fiel da balança nessa disputa vai ser o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro venceu do Flamengo, né? Então, se o Palmeiras perde para o Cruzeiro vence hoje do Fortaleza, aí eu acho que pode embolar tudo. Então, o fiel da disputa eu acho que realmente vai ser o Cruzeiro. Quanto ao jogo, gente, o Flamengo deu o primeiro chute no gol aos 50 minutos do primeiro tempo, né? Com os 5 minutos de acréscimo dado pelo árbitro. O Palmeiras perdeu um pênalti, que eu acho que inclusive isso precisa ser pensado pela comissão técnica, porque não pode. Os 4 últimos pênaltis, todos foram desperdiçados e todos foram batidos no mesmo canto. Os 4 últimos pênaltis, é uma coisa muito maluca, né? Assim, todos os pênaltis batidos no mesmo lugar, no mesmo lado, e todos os 4 desperdiçados. Então acho que isso é uma coisa que precisa ser pensada pela comissão técnica. Depois, a perda do Richard Rios foi significativa para o time. E depois a tomada de decisão equivocada, né? Não pode ser você. No primeiro tempo, até os 50 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras tinha 6 chutes ao gol, o Flamengo tinha 0 chutes. E assim, são 6 chutes ao gol que não se converteram em gol e um pênalti que foi desperdiçado. Então, em momentos como esse é que a gente precisa, né? É que o time precisa se apresentar para, enfim, decidir a partida e tal. Mas eu imaginei que seria 0-0, eu imaginei que seria 1-0 pro Flamengo, como eu falei aqui. Muito porque a motivação é muito diferente. A motivação do Flamengo era uma outra motivação. É um time que precisava dar uma resposta para a torcida, porque não está vivendo uma boa fase. Na verdade, está na pior fase da temporada. Então, precisava vencer, precisava dar uma resposta à torcida. Ofensivamente, eu acho que o Flamengo no segundo tempo foi melhor. No primeiro tempo ofereceu pouco risco. Afinal de contas, o primeiro chute foi com 50 minutos, um chute de rebote, inclusive. O primeiro tempo do Flamengo não ofereceu tanto risco, então o segundo tempo foi melhor. Mas defensivamente, no primeiro tempo, o Flamengo foi muito bem. Então, eu não sei como é que o Felipe Luiz ele pretende organizar o time, porque assim, eu não acompanho o Flamengo, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz deve ser um treinador, talvez por ter trabalhado muito tempo com o Simeone, que preza muito por construir o time a partir do sistema defensivo. É por isso que o Flamengo hoje, se eu não me engano, é a principal defesa do campeonato, né? Então, o primeiro tempo do Flamengo defensivamente foi muito bom, conseguiu anular muito o Palmeiras e conseguiu anular principalmente o Estevão, né? Em algum momento da partida tinha 4 jogadores marcando o Estevão. E aí, quando você tem a sua peça diferencial marcada por 4 jogadores e anulada na partida, você perde muita coisa. E eu acho que a falta do Richard Rios, porque o Rios ele apoia o Estevão. Então, assim, se você tem o Rios de um lado e o Estevão e o Mike não entrou bem, que era para substituir, né? Se você tem o Rios de um lado, você tem o Estevão de um lado, você tem 2 jogadores ali, uma dupla marcação em um jogador só não vai ser suficiente. E aí você consegue, se você fizer uma transição rápida, você consegue achar o outro ponta solto, né? Sozinho. E aí o Palmeiras não conseguiu encaixar essa transição rápida. E eu acho que o Flamengo, nesse sentido, defensivamente, foi muito melhor do que o Palmeiras, assim, né? Aí no segundo tempo, não. No segundo tempo foi um outro jogo, né? No segundo tempo, o Flamengo volta muito melhor pro jogo e substitui muito bem. A escolha pelo que eu achei muito corajoso do Felipe Luiz, não ter posto o Pedro no começo do jogo, ter começado sem o Pedro pra mim, foi uma escolha muito, muito corajosa, mas mais do que corajosa, foi uma escolha tática que foi muito efetiva, especialmente porque ele teria que dobrar a marcação no Estevão.
E essa marcação o Pedro não faz, que é a marcação lateral. Então eu acho que foi uma escolha muito, além de corajosa, foi muito efetiva no decorrer da partida, porque afinal de contas o Flamengo ganhou. E aí quando o Flamengo faz o primeiro gol, pra mim o pênalti não aconteceu, foi um pênalti inexistente, mas que o Flamengo não tem nada com isso. Quando faz o primeiro gol, o Palmeiras tenta uma reação, o Abel tira o Gustavo Gomes, que já estava com cartão amarelo, pra... O Abel não, no caso, João Martins, né? Porque o Abel não estava em campo, porque foi expulso, né? Pra colocar dois atacantes na partida, que foi o Paulinho e o Flaco Lopes. E aí vai pro tudo ou nada. Quando vai pro tudo ou nada, você tem duas opções. Ou você vai tomar o gol, ou você vai empatar, ou você vai tomar o gol. Eu achei equivocado. Eu achei que não precisava ter feito isso. Não precisava ter ido pro tudo ou nada, eu acho. Que não tinha necessidade, porque, enfim, é um jogo que não, eu não acho que vai ser esse jogo que vai definir o campeonato. Tá longe ainda de ser, né? O jogo que vai definir o campeonato. Mas eu achei que não precisava ter feito a substituição como fez. Mas enfim, o Palmeiras não jogou mal. O resultado do jogo, se você ver só o resultado do jogo, não fala o que foi a partida. O Palmeiras jogou melhor do que o Flamengo. Mas o Flamengo, nas chances que teve, foi mais efetivo que o Palmeiras. Inclusive fazendo um pênalti. Que, na minha concepção, foi um pênalti inexistente. Pra mim não teve pênalti, né? Mas, enfim, né? E aí, agora a gente vai falando sobre o jogo. Eu não acertei o resultado, né? Eu falei que poderia ser 1-0 pro Flamengo ou 0-0. Se eu tivesse falado 2-0, talvez eu teria acertado o resultado. Mas terminando aqui a análise que a gente está fazendo do jogo, vamos lá para... Exatamente. Filho. Thiago Santinelli, tá ligado? Por quê, mano? Porque o Thiago Santinelli conversou com um rapaz que é um ex-evangélico. Ah, Alice. E aí, Alice? Thiago Santinelli, Ana Torres, boa noite, Antandes. Thiago Santinelli conversou com um rapaz que é um ex-evangélico. Esse aqui, Germano Vidal, tá me chamando de freguês. Pergunta lá pro Davidson, quem que é o freguês. Vamos voltar. O Thiago Santinelli, cara, entrevistou um cara que é um ex-evangélico. E aí a gente vai ver o que ele... Enfim, o que ele falou, tal, tá tudo certo. Vamos lá. Pessoal, Daniel Gontijo por aqui, com ele. Feliz demais de estar com você aqui hoje pra... Ah, não, é o Thiago Santinelli, que é um ex-evangélico, e o Daniel que tá entrevistando ele. Ah, faz mais sentido. Agradeço, bater esse papo. Mas é isso aí, vocês sabem que o Thiago tem um histórico na igreja evangélica. Aliás, em alguns shows, em alguns vídeos seus, esse tema da religião aparece frequentemente. Então eu quero conhecer. Ô, Tawan, você foi lá no meu Instagram me encher o saco perguntar quanto é que tinha sido o jogo. Vou te tirar da live, tá? Se um pouquinho mais da sua história, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir demais saber como de evangélico você passou a ser um ateu e tem uma atitude bem crítica à religião por aqui. Tem vários elementos interessantes na história do Thiago. Mas antes de chegar lá, começar do início então. Você nasceu numa família evangélica, Thiago? Como é que é essa história aí? Conta um pouquinho pra nós. Quando eu falava que eu era crente, eu percebo que as pessoas só percebem o tanto que eu era crente quando vão num show meu que é sobre... Mano, eu também nasci numa família evangélica, tá? Até hoje minha mãe é evangélica. Tá ligado? Do reteté mesmo, assim. Assembleia de Deus mesmo. Religião, eles falam, cara, tu era muito inserido nisso. Porque às vezes pelos vídeos, quem vê esporadicamente, acha, o cara foi da igreja ali. Não, tipo assim, sem exagero nenhum, assim. Eu era muito evangélico também. Tipo assim, eu cantava numa coisa de louvor, por exemplo. Sabe? Era evangélico nesse nível, assim. A parte mais importante da minha família inteira, não só pai e mãe, né? Vovô, avó, tio, primo. A parte mais importante da minha vida era a religião. Tanto é que minha mãe falava assim, não me importa se você vai ser pobre, se tu não vai ter dinheiro, se tu não vai ser... A única coisa que importa pra gente é você continuar sendo crente. Meu pai era vice-pastor da igreja, eu já nasci lá. Vice-pastor. Isso não era o caso, né? Porque minha mãe não era vice-pastora, mas ela tinha um cargo muito importante. Vanessa Ripardo. Boa noite, querida. A minha mãe tinha um cargo muito importante na igreja, gente. Muito importante. Inclusive, o fato da minha mãe ter sido excomungada da igreja, porque quando você tira alguém da igreja, você diz que é excomungar, né? O fato da minha mãe ter sido... Porque minha mãe foi expulsa da igreja, tá? Pra quem não sabe disso, minha mãe foi expulsa da igreja pelo pastor. E foi o que fez a gente ter que mudar de bairro. Porque... Enfim, vou expor aqui parte da minha... Eu nem sei se minha mãe quer que eu fale disso, ela permite que eu fale disso, assim. Mas ela foi expulsa da igreja e ela adquiriu uma depressão por causa disso. Porque ela foi expulsa. E aí a gente precisou mudar de bairro. Tá ligado? Ela foi expulsa da igreja, mano, porque... Enfim, porque... Você sabe que igreja de bairro é um inferno, né? Tudo vira uma grande fofoca, né? As pessoas inventam um monte de mentiras e tal. Porque é aquela coisinha ali, aquela patotinha, né?
E aí um grupo de irmãs começou a inventar um monte de mentira da minha mãe e falar sobre nós. Dizer que a gente atrapalhava o culto, que a gente não permitia o andamento da escola bíblica dominical, porque minha mãe era sozinha e ela precisava dar atenção para nós dois, que era eu e minha irmã, e não tinha espacinho para criança na igreja, né? Então, assim, ela era uma mulher só dentro da igreja que precisava cuidar de 2 crianças enquanto estava tentando ministrar um culto e tal, né? E aí aconteceu toda essa situação e tal, e ela foi expulsa da igreja. Expulsaram ela da igreja. Depois disso, ela adquiriu uma depressão. Ficou muitos anos depressiva e tal. Aí, no decorrer de tudo isso, foi que a gente precisou mudar de bairro, foi morar em outro lugar e tal. Buenas noches, Samuelito. ¿Qué pasa? Ah, ¿qué pasa, papi? No, ¿qué pasa, tico? Outra coisa, não foi eu cheguei lá com 15 anos, 12, que uma tia me levou pra eu ver um mundo novo. Não. Eu já nasci. Não, coitada não. Eu acho que o que fez com que a gente... Porque enquanto minha mãe tava na igreja, ela era uma mulher muito rígida. Tá ligado? 14 jogos, 8 anos de invencibilidade no Brasileirão. Fla ainda tem pequenão? O que é pequenão? Não sei o que é pequenão. Não sei o que é pequenão. Eu não sei, assim, eu acho que... passa o contato desse 71, vamos cobrar ele. Pera aí, cara. Eu acho que foi muito positivo pra gente, né? Porque, tipo assim... Porque ela mudou muito, né? Depois que saiu da igreja, né? Tipo assim, o comportamento, a percepção sobre as coisas e tal. Ela virou um ser humano muito melhor depois que saiu da igreja, na verdade, né? Vamos lá, vamos voltar. Sim, Maxwell, é? Assembleiano. Assembleiano. Eu fui apresentado com dias de vida. Eu fui apresentado na igreja, que foi a igreja na qual eu fiquei 26 anos da minha vida. Normalmente eu erro a data que eu falo que eu saí com 24, mas é porque com 24 foi quando eu percebi que eu não acreditava mais. Mas eu fiquei lá sendo ateu ainda durante 2 anos. Não vou chegar nessa parte. A minha vida era só aquilo, somente aquilo. Eu nasci ali, então... Eu também já fui... os caras estão falando, Urubu amassou a Peppa Pig. Olha, os caras ganharam o título. Os caras ganharam um título, eles ganharam, porque ganharam do Palmeiras. Eu imagino como deve ser lamentável isso. Ficar tão feliz assim porque ganhou de um time. Eu participava também ativamente da igreja, tá? Do mesmo jeito assim do Thiago também. E além de participar ativamente da igreja, depois que eu saí da igreja, eu virei ateu, assim. Tipo assim, eu deixei de acreditar em Deus, assim. Mas não porque eu virei aquele ateu, tipo assim, Deus é um merda, tal. Nada disso. Tá ligado? Mas um ateu de, tipo assim, de não acreditar mesmo, né? Sei lá, de deixar de fazer sentido aquilo, sabe? Foi uma parada que deixou de fazer sentido pra mim, assim. Não sei o que tá acontecendo aqui com a câmera, mas parece que não tá muito normal, não, sabe? Aliás, eu não sei o que é, cara, essa câmera aqui, porque, tipo assim, parece que, de repente... Tá ligando? Vamos lá. Vamos ver o que foi. Que passa, tico? Pronto, acho que foi. Pô, aí, tipo assim, quando eu saí da igreja, eu virei ateu também, pô. Tá ligado? Virei ateu de, tipo assim, porque deixou de fazer sentido pra mim. Porque o Deus que é apresentado na igreja é um Deus muito limitado, né? Tipo assim, é um Deus muito limitado. É um Deus muito, muito limitado a uma crença muito limitante mesmo, assim. É tanto que esse Deus evangélico, ou esse Deus cristão, se qualquer provocação básica, qualquer questão básica é uma provocação para o Deus cristão, porque ele é muito, conceitualmente, é um Deus muito limitado, entendeu? É um Deus que precisa recorrer à fé para ele conseguir encontrar a sua afirmação. Sem fé, esse Deus inexiste, porque é um Deus muito limitado. Então tem que ter fé. Aí quando você vai discutir fé... Aí é a retórica da fé, né? É crer no que não se vê. Se não tiver fé, não tem como acreditar, não sei o que. Né? Então, deixou de fazer muito sentido na minha cabeça. Assim, eu fiquei assim, pô, peraí, cara, mas... Será mesmo que Deus é tão humano assim, sabe? Será mesmo que Deus é um ser humano? Um ser humano que ascendeu a um outro estado? Porque o Deus que eles promovem, né? Na igreja evangélica cristã, de maneira geral, é um Deus que é humano, né? É um cara, sabe? É um homem, assim, um cara... De barba grande. Parece aquele do Harry Potter. Como é que chama aquele do Harry Potter? O que tem a barba enorme. O Merlin, sei lá. Não sei o nome dele. Tá ligado? Parece o professor do Harry Potter lá, o Dumbledore. Então, graças a Deus que tu é ateu. Não, mas aí eu deixei de ser ateu, tá ligado? Parece muito Dumbledore, né? O Deus cristão, né? Quando você pensa no Deus cristão, você pensa muito num cara
velho, com a barba muito grande e tal. Parece o Enéas? Pera aí, cara. Pera lá. Então, o primeiro livro que eu li na vida, o primeiro livro que assim que eu aprendi a ler, foi a Bíblia, que eu até comprei uma dela pra fazer react dela agora. É uma Bíblia infantilzinha. Minha primeira memória de vida é a escola dominical, culto, de... Hoje, tipo assim, hoje eu não tenho religião, mas eu não tenho religião, mas... cadê mesmo, Live Pix? Eu não tenho religião, mas... apareceu. Eu não tenho... Eu vou pro Daime, né? Eu já falei pra vocês que eu sou daimista, né? Vamos tomar Daime, sem medo de... Já falei pra vocês que eu sou daimista, né, hoje. Né? Tá ligado? Domingo, tudo da minha vida girava em torno daquilo. Sua mãe também, então, muito religiosa? Muito, todo mundo. Minha mãe, meu pai... Irmãos? Meu irmão tem um irmão. Hoje, ele saiu da igreja recente, uns 3 anos, assim. Ele conseguiu fingir mais. Ele viu o que aconteceu com a minha vida quando eu comecei a debater. Porra, ayahuasca, pô. Pra quem não sabe, olha, inclusive, tem que respeitar a medicina tradicional da floresta, tá? Porque a ayahuasca é uma particularidade, inclusive, de populações ameríndias que já viviam aqui nesse território há milênios, tá ligado? E que já dispunham dessa ferramenta para fazer os seus trabalhos de limpeza, de cura, de mediação com os elementos naturais, tá ligado? Então a gente tem que respeitar a ayahuasca. Agora, é claro, tem algumas destituições de sentido, né? Especialmente porque o DMT, dimetiltriptamina, que está na chacrona, ele tem potencialidades curativas. E aí você tem algumas instituições de fora do Brasil que estão tentando patentear. Porque, por exemplo, e alguns estudos, inclusive, apontam para que um uso continuado em pequenas quantidades de DMT, você consegue prevenir Alzheimer, você consegue prevenir doenças que são degenerativas. Então você tem laboratórios que são de fora do Brasil que tentam patentear aí constantemente, né, dimetiltriptamina. Hoje tua religião é dar amor a latinas. Espera aí, cara. Sai fora, caramba. As coisas de religião na minha casa, ele viu como é que minha vida virou um inferno e acho que ele ficou assim, não quero essa vida pra mim, então eu vou ficar aqui na maciota. Quando eu tiver a condição de meter o pé e morar sozinho, aí eu saio da igreja. Eu não consegui, mano. Quando eu era moleque, eu tentava... O que ele tá falando, nada mais que uma droga recreativa. Então, não é tão simples assim você ter acesso ao chá da ayahuasca, tá, gente? Primeiro você tem que ter uma recomendação, você tem que ser permitido o acesso ao chá. Não é todo lugar que você consegue encontrar as plantas, né? O jagube e a chacrona, para misturar os dois e tal. Tem todo um lance, né? Legal e tal, para você conseguir fazer uma ritualística xamânica. A não ser que você seja de populações originárias, porque aí populações originárias já têm o direito, né, adquirido, porque afinal de contas é delas, né? Sim, é oriundo de populações originárias, né? Pensar na vida, assim, eu ficava ajoelhando lá na igreja orando, assim, eu ficava pensando assim, mano, como será o mundo, o planeta? Isso já pensando quando eu entrei na escola, porque como eu entendi que o mundo foi criado, Deus criou a Terra. Antes de entrar na escola, eu sabia, Deus criou a Terra em 7 dias, e foi. Eu queria estar perguntando aqui, ó, Marcelo, mas isso não pode criar esquizofrenia? O Daime tá aí pra todos, mas nem todos estão pro Daime, entendeu? Nem todo mundo pode tomar ayahuasca. Nem todo mundo pode tomar, nem todo mundo vai tomar e vai se dar bem com a ayahuasca. Então tem que ter muita dimensão disso, tá ligado? Nem todo mundo que vai tomar ayahuasca vai se dar bem, tá ligado? Então tem que ter dimensão disso, cara. Tem que ter dimensão disso. Inclusive, quando a gente entra no Santo Daime, a recomendação é que a gente não chame ninguém. Boa noite, meu lindo. Boa noite, chat. Boa noite, querido. A recomendação é que a gente não chame ninguém, sabe? Porque não é uma manifestação religiosa conversiva. Porque o mestre Irineu não fazia isso. Então não tem que chamar ninguém, não tem que estar falando sobre isso com ninguém, nada disso, tá ligado? Só que, enfim, são muitas iniciativas pelo Brasil afora, né? Então na minha cabeça era só o planeta Terra no mundo, redondo, então eu não era tão idiota também de achar que a Terra era plana, mas era só aquilo. E aí quando eu descobri que tinha um planeta, tem planeta? Não é só nós, como assim? Tem outros planetas? Como assim? A Bíblia não fala sobre planeta, não me ensinaram sobre isso. Foi o primeiro pensamento, mano. O primeiro pensamento, eu acho que ateu que eu tive na minha vida, que podia levar minha cabeça.
Então, mas eu não acho que isso é um pensamento ateu, né? Cabeça pra esse lado, que eu lembro, eu tinha assim, uns 8 anos que eu tava orando assim. E aí eu, ajoelhado no banco de madeira da igreja, as irmãs lá, gritando pra caralho. Eu só comecei a pensar assim, mano, o que será que é Deus, mano? Eu nunca tinha pensado no conceito assim. Eu, falei, eu com real, assim, 8, 9 anos assim. Tu pensava naquele homem barbudo, num trono? Eu não pensava era essa até me imagem, explicarem, era essa imagem até me explicarem que existia planetas por aí. Eu ia fazendo por exclusão. Eu imaginava na minha cabeça o planeta, Terra, com todos os planetas, o sistema solar, tudinho lá. Aí eu pensava, tá, se não existir todo esse planeta, como seria? Aí na minha cabeça eu já excluía todos os planetas. Aí ficava só a imagem da Terra, a Lua, o Sol e as estrelas. E Deus existindo lá. Deus como uma força, não como um velho branco mais. Tava vendo como, tá, Deus é um ser que a gente não vê, mas tá ali. Aí eu ia por exclusão. Agora não existe mais a Lua nem o Sol. O que que fica? Aí na minha cabeça ficava assim, planeta, as estrelas, o planeta Terra e Deus ali, vivendo. Aí eu fui excluindo. Se não existisse a Terra, como seria? Só Deus ali naquele nada. Aí eu falei, e se eu tirar Deus, fica o quê? Mano, esse pensamento... É mesmo, mas... Esse pensamento foi o que me deixou, tipo assim, angustiado. Eu lembro de eu criança ficar assim, que isso, mano? Ô Ítalo, eu não só tô lendo o seu comentário, como eu vou tirar você da live, tá certo? Imaginando o nada, assim. O nada, o que é? O que é? Pra quem tá na igreja, você não tem como chegar onde Deus não existe. Não foi por esse caminho de excluir tudo que você acredita que existe, tá? Quando eu fui excluindo tudo e ficou aquele nada, aí eu fiquei, não, é Deus. Deus existe com certeza. Sabe qual que é a maior loucura? Uma vez eu tava conversando com... Conversando não, né? Eu publiquei um vídeo lá no meu outro perfil do Instagram e o vídeo era assim... a diferença do céu, cristãos e comunistas defendem a mesma coisa. Tipo assim, o céu é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, os cristãos hoje, que eles não são cristãos, eles são atores políticos, né? Eles são bolsonaristas, basicamente, de extrema-direita, todos os evangélicos. Eles se injuriaram muito com o meu comentário, de tentar equiparar a experiência, sei lá, extracorpórea, pós-vida do céu dos crentes com o comunismo, né? E aí, velho, a maior loucura é quando você diz assim, cara, deixa eu te falar, o céu não existe. Moleque, quer ver um crente ficar puto? É tu olhar pra ele e falar assim, cara, deixa eu te falar, o céu não existe. Tu vai morrer e acabou. Tipo assim, tu vai morrer e acabou. Só vive em paz com isso. Os crentes ficam muito putos, mano, com isso, tá ligado? Quando você fala assim, olha só, você vai morrer aqui e acabou, cara. Não tem mais nada. E eu acho que a maior loucura na cabeça de um evangélico é tipo assim, é ele parar pra pensar que tem um ser humano que consegue viver em paz com a ideia de que não vai ter uma outra vida. Tipo assim, a mente deles, eu acho que dá uma paz, explode. Porque tem pessoas que vivem em paz com a possibilidade de não existir nada depois daqui. Tipo assim, tem gente que olha pra si e diz assim, tá, aqui é a única coisa que tem, quando eu fechar meus olhos acabou, não vai ter mais nada. Meu irmão, isso é um terror para crentes. Um terror. Você chegar pra um crente e falar assim, cara, deixa eu te falar uma parada, morreu, acabou. Não tem o que fazer. Depois daqui já era, não tem mais nada, não adianta. Tu pode tentar muito, falar, crer, mas aí é só fé, entendeu? É só isso que tu tem, tu não tem nada além disso. Pra provar pra ti, pra te garantir que depois daqui vai ter alguma coisa. Tá ligado? E não vai ter nada. E eles na cabeça deles, tipo assim, é impossível que alguém viva em paz com essa ideia. Porque eles não vivem em paz com essa ideia, né? Assim, o evangélico, ele tem que... a fé deles é muito assentada na possibilidade de uma vida depois da morte. Porque se não tiver vida depois da morte pra eles, não faz sentido a fé que eles têm, né? E aí eu acho muita loucura, né? Mas enfim, já encarei essa discussão. Mestre, o seu cunhado está badernando no chat. Deve ser castigado pela lei Saddam. Peraí, cara. Certeza, pô. Porque esse nada, o que é esse nada? Eu não estudava, não sabia nada sobre astronomia, biologia, nada. Era criança. Meus amigos todos eram na igreja. Os amigos da escola eram meus amigos da igreja, porque era no mesmo bairro ali, então era meu amigo da igreja. O que começou a pegar, eu lembro hoje, quando começou a me dar problemas com religião, foi quando eu percebi que eu não podia fazer as coisas que todo mundo podia fazer. Ah, os colegas que não eram da Assembleia. É, quando eu via. Que tinham liberdades diferentes. Exatamente. Ou até os colegas da Assembleia, porque isso que é foda, assim, meus pais eram rígidos para a Assembleia de Deus, meus pais eram rígidos. Ah, entendi. Por exemplo, meus amigos da igreja podiam assistir Rei Leão. Eu não podia assistir. Eu não podia também. Eu não podia também ver TV, cara. Eu não podia ver TV, bicho. Isso aí era loucura. Samuel Papanguara, igual, o que você acha da legalização? Sai fora. Vou te tirar da live. Vou te tirar da live, tá? Eu não assisti. Eu fui um pastor na minha igreja pregar sobre o filme da Disney tem mensagem sexual. Quem já foi da igreja? Tu vai ver vários comentários desse aqui, tá? Quem já foi de igreja, Assembleia de Deus, qualquer igreja evangélica, nos anos 90, você passou por esse momento de criança, de eles falar isso. O Rei Leão, quando ele bate as patas no negócio, aparece escrito sexo.
Nem é, só Que loucura isso, dele. velho? Eu lembro do... Tem, pô, tem isso. É um pânico que era. Pô, o depoimento do tio Chico, pô. O depoimento do tio Chico era esculacho, pô. O depoimento do tio Chico era um O cara levou esculacho. slide assim, ó, mostrando a foto. Assim, ó, lá, a pequena sereia, aí ele dá um zoom num castelo e ele fala lá. O Alô Diabo da Coca-Cola. Que a Coca-Cola era o Alô Diabo. Puta merda. Samuel, o que é pior? BR que pensa que é ocidental ou dobra de lateral em jogo grande? Esse pardal safado me fez perder a aposta na covarde bet. Cara, não tem... Pera aí, cara. Vamos respeitar o trabalho de Abel Ferreiro, tá? Que o homem entende de bola. Tá ligando? É um pênis, porque é um castelo reto assim, tem um negócio. Aí ele Ah, fala, não, mano. E são pênis escondidos. E assim, aí tu criança, tu já fica assim, caralho, será? Parecendo Muito medo. aquela de pegar Coca-Cola e olhar ao contrário, alô É, diabo. pô. Meus pais e minha mãe, acho que eles não Isso, acreditavam da Coca-Cola, mano. não. Mas gente da minha igreja acreditava real naquilo. Esse pastor que pregou sobre isso, sobre a Disney, ele mostrou a Coca-Cola no slide. Só que os pais dos meus amigos só, foda-se, eles assistiam Rei Leão, eles tinham uma vidinha ali. Eu não, tipo assim, era muito bagulho, era muito rígido. Então eu não pode assistir Rei Leão. Nunca participei de uma festa junina. Live Pix não tá funcionando? Claro que tá. Impossível, ó. Impossível, ó. Pera lá. Pera lá. Ué. 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 Sassá Chicleteiro mandou R$5. Como que não tá, mano? Sassá afirma, não use chiclete de Santo Daime, use chiclete de Tadala. Que é isso, cara? Que é isso? Cunhada da sua irmã mandou R$6. Samuel, o que você acha de homens cis hétero que não ficam com mulheres trans? O que que eu acho? Miranha Fortalezense mandou R$5,01. Samuel, 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 tu ia no culturar? Olha as ideias do cara. Boa noite pro chat, boa noite meu povo lindo, que não me ajudou com trabalho nenhum de Libras. Obrigada, gente, vocês são incríveis e também não me ajudaram com nada. Eu tô usando cheque especial para mandar donate, mas eu sei que vocês amam a minha voz e resolvi aqui aparecer para pedir Pix para mandar Pix. Vamos terceirizar o Pix? Olha aí, tá traumatizada dos inscritos? Essa, calma lá. Calma lá. Sassá Chicleteiro Pronto, mandou agora R$5. começou. Sassá afirma, não use chiclete de Santo Daime, use chiclete de Tadala. Pelo amor de Deus, cara. A necessidade de ter algo além... Miranha Fortalezense mandou Tudo bem, R$5. filho, tudo bem. Samuel, 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 Tá bom. Samuel, Samuel, Tá bom, Samuel, tu ia no culturar? eu entendi já, filho. Tá bom. Aí, Samuel, odiei você ter me tirado da live só porque eu tava falando pra você marcar a cerimônia de ayahuasca dos inscritos, tá? Porque assim, qual o problema? A swingueira também, a gente pode fazer uma regada DMT, outras drogas, um coguzinho e tal. Até porque nada mais do que droga, né? Boa noite, chat. Olha aí, escaralhando com a ayahuasca. Mulher, respeita a medicina tradicional dos povos originários, mulher, pelo amor de Deus. Isso é um patrimônio. A necessidade de ter algo além da vida é o centro principal do cristianismo. Meus pais têm muito medo da morte e são cristãos assíduos. É o que traz acalento para a cabeça deles. Eu também acho, eu acho que cumpre uma função social também. Tá ligado? Olha aqui, Mao Zedong, ó. Ó o Mao Zedong, ó. Mao Zedong. Olha Ana Torres. Começaram com a putaria. Vou ter que tirar aqui. Não vou ter o que fazer. Tá ligado? Volta, Maxwell, volta. Na minha vida inteira eu nunca participei. Nem sei como é, real. É muito bom. Então, mas quando eu fiquei adulto, foi tipo Rei Leão. Nunca assisti Rei Leão até hoje, porque eu fiquei assim, cara, já sei de tudo. Caramba, Eu sou um velho. adulto agora, esse filme não é mais pra mim, tem nada a ver, vai ser outra experiência. Tipo assim, aí eu, hoje adulto, eu percebo assim, cara, eu perdi experiências de vida que uma criança normal e um adolescente era pra ter, eu não tive. Sabe aquelas coleções de figurinha? Não sei se você já Yu-Gi-Oh! colecionou. Tinha do Yu-Gi-Oh! Ah, Minha mãe tinha achou, Yu-Gi-Oh! ela picotou todas. Picotou todas. Que eu colecionava futebol, games, Copa do Mundo e Não tal. podia jogar bola também, não. Não podia jogar Não bola podia jogar também?
Eu não podia jogar bola também. Só comecei a poder jogar bola depois dos 10 anos de idade. Não era pecado. O que você podia fazer? Eu acho que é mais fácil. Exatamente, é mais fácil assim. Acho que ir na igreja, ler a Bíblia, ouvir música gospel apenas. E brincadeira de criança, assim? Amarelinha, não, tudo bem. isso aí pode, mas tipo assim, minha criação era muito rígida, então eu meio que fugia de casa direto. Ficava a chave escondida, trancava e ia brincar na rua. Sumia. É mesmo? Aí minha mãe ficava puta, minha mãe, onde é que tu tava? Às vezes eu apanhava e tal. Aí no outro dia eu pensava, valeu a pena, foi só uma surrazinha e eu andei de bicicleta o dia inteiro. E esse espírito em mim, desde criança, esse negócio de... Jota mandou fazer, R$5. O espírito Da rebelde em Ximé. você desde a Esperar infância. algo dos servos de Sadânia é um erro. Esperar o quê, filho? Não entendi, não. Samuel sem reação. Peraí. E essa inconformidade, eu sei que parece meio clichê, né? Nossa, rebelde. Não, mas tipo assim, naquele meio faz diferença total tu ser uma pessoa que, mano, não sei. Então eu tentava aliar a minha fé, beleza, acredito em Deus, com um mínimo de uma vida normal quando eu fui crescendo. Aí começou a ficar um bagulho mais Miranha pesado Fortalezense quando entra mandou a parte da sexualidade, né? Já são um lance mais de, não posso Chat, ver um desenho. o Sasa Tem quer meus que amigos todos que na liguem pra ele no Insta. Não, eu não quero que façam isso. Tá? E tal. Agora, quando tu começa a virar adolescente e teus hormônios começam, mano, ficar aquela loucura do caralho, foda assim. Mas mesmo. porque na Assembleia eles têm as restrições Mas básicas toda igreja de... evangélica, eu acho. Né? Não pode transar antes do casamento. Namorar de beijinho só assim é tranquilo? Depende da igreja. A Assembleia de Deus, inclusive, várias delas não pode namorar direto. Não pode namorar, Assembleia de Deus, tá, gente? Tem que só pegar na mão e orar. Você tem que ficar de corte. Corte? Como Tá é que ligado? é Que é isso? corte, tipo assim, tu fica orando junto com a pessoa durante uns Tem 3 que meses, orar. 6 Mas é mentira, né? Mas gente, isso aqui é um quadro hipotético. Porque dentro da igreja, nesse de orar, tem várias irmãs e irmãos que engravidam, né? A gente sabe que essa história de pegar na mão vai muito além de pegar só na mão, né? Especialmente quando a gente é crente. Tem um bocado de irmão que vai pro retiro e tem que escolher esperar 9 meses depois do retiro, né? A gente sabe disso. Tá ligado? meses, até Deus falar com vocês e vocês verem que vocês podem namorar. E como é que seria esse Deus falar com... Agora sim. Samuel, boa noite. Boa noite. Tudo querido. bem? Que é isso? Seguinte, eu tenho uma dúvida, que é... Pois não. Qual a sua opinião sobre o sucateamento do serviço público? No caso, por conta do Estado. E como ele prioriza justamente esse sucateamento para melhoria, para, no caso, vender ao povo a ideia de que o privado é melhor. Isso a gente tem alguns exemplos hoje, está no caso de escola e na saúde. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é muito ruim. Volta, Maxwell, volta. Aí, mano, aí vai de cada um, né? Teve um sonho e representou, que Deus liberou. Exatamente. Qualquer coisa que se adeque ao que a resposta que ele tá buscando, ele vai ver assim, Entendi. foi Deus que falou. Essa era outra parada também que me causava meio incômodo nessa Olha aí, beijos lindo, boa noite, live. Acabou o dinheiro. época da adolescência. Eu comecei a ficar assim, mano, E Virgínia disse pra Grande Rio não usar Exu no carnaval. Isso não pode ser verdade, né? eu não sinto isso que essa galera tá sentindo. Tipo, falar em línguas. Eu não tô sentindo nada. Nada, eu tô aqui orando, mas não tá vindo nada. Eu não vou falar nada da minha cabeça. Comecei a ficar mal, aí tu começa a explicar por que eu não sinto o Espírito Santo com essas pessoas, assim. Aí tu pensa, não é porque tu é pecador, porque tu bate punheta. Na assembleia da qual você participou, a narrativa era como? Se você transar ou bater Deus vai te castigar, o demônio vai... O demônio entra na sua vida, você abre o brecha pro inimigo agir na sua vida. Os pratos de Satanás. É os pratos de Satanás. Gente, 270 pessoas. Curta uma live aí, tá? Aí qualquer problema que você tem na vida de um ser humano normal, fiquei sem dinheiro, deu alguma merdinha aqui, fiquei doente aqui. Quando você fica doente, quando você fica mal, você não é criado pra entender o mundo normal. Eu fiquei endividado, tu ficou endividado. O que tu vai pensar? Porra, vou fazer uns cálculos aqui pra ver onde eu errei, né? Não. Na igreja não. Tem que ir lá na igreja. Não tô dando dízimo, deu dízimo. Você já tá endividado. Já, e agora tem que... exatamente. O que eu tô fazendo de errado? Mas, pô, tô batendo punheta. É isso. Eu nem transava, eu perdi a virgindade tarde, tá ligado? Eu realmente tentei ser crente. Isso que é o foda, a galera... Você nunca... Então, eu perdi minha virgindade com 18 anos, gente. Eu falei pra você já, 18 pra 19, né? E assim, eu me sentia muito culpado, inclusive. Que eu achava real que eu ia pro inferno. Minha mãe me disse, olha, você vai pro inferno. Que ela viu uma camisinha dentro do meu guarda-roupa. Você vai pro inferno. Eu não criei um filho pra ir pro inferno. E eu morria de medo do inferno. Era foda. Eu fui crente de verdade? Fui, mano. Fui. Eu realmente tentei pra caralho. Assim, na fase da adolescência foi quando eu começo a me descobrir, eu começo a ter muito problema com isso. Porque você não consegue segurar. Óbvio que eu vou me masturbar. Óbvio que eu vou me tocar. Pô, eu sou um ser humano, pô. Quem foi da igreja, você tá ligado? Mano, é uma culpa, mano. É uma culpa que, assim, parece É culpa, mano. O que eles fazem é, tipo assim... Eles colocam na sua cabeça uma culpa gigantesca. É a forma como eles lidam com a sexualidade, né? É com a culpa, tá ligado? É uma culpa enorme. Por sentir desejo, tá ligado?
enfim, porque você é adolescente, mano, tem coisa que Samuel calça quadrada, não é possível. Você é adolescente, mano, não tem o que fazer, pô. Você é adolescente, você, hora ou outra, você vai, porra, sentir alguma parada, tá ligado? Enfim, porque é uma fase de descobrimento do corpo e tal, né? E aí, mano, você sente muita culpa, pô. Os caras entram na sua mente de um jeito que você consegue se sentir muito culpado por uma coisa que é involuntária. Tipo assim, você não tá nem. Não é porque você quer, tá ligado? Pensar naquilo. É porque de repente você tá pensando, não tem o que fazer, pensando ou sentindo. Porque afinal de contas, né? O nosso corpo pô, tá ligado? Sassá, arigó, sapá, papá, angu, sassá, arigó, sassá, papá, angu. Vai tomar no cu, vou te tirar da live. Sai fora, pô. Tá ligado? Então, e agora a Jéssica tá situando aqui a discussão, que tipo assim, se é assim pra uma pessoa heterossexual, você imagina pra uma pessoa LGBT, velho, na igreja, tá ligado? Se um heterossexual sente culpa sei lá, por sentir desejo, por sentir coisas que o corpo, são condições que o corpo tá lhe sugerindo constantemente, você imagina uma pessoa LGBT, caralho, pô, foda. O inferno, Dark não Side, sei. né, mano? Mas pro paraíso, a gente pode estar fazendo aí uma pesquisa etnográfica, né, para ver quantos casais lindos, inteligentes e pretos são compostos, né, em Wakanda. O que você acha? Peraí. Ô, Dark Side, peraí, mulher. Por favor, mulher, para com isso aí. Pô, por favor, velho. Boa noite, Sassá. Assistiu o jogo do Palmeiras hoje? Assisti, cara. Assisti. Por favor, velho. Para com isso Eu aí. acabei de véi. matar alguém. Não matar alguém, mas parece que eu acabei de matar Jesus. Parece que eu soquei a cara, acabei de socar a cara de Jesus. Pô, Jesus tá fazendo tudo por mim. E eu acabei de me tocar, que desse porra. É culpa, mano. É uma culpa, assim, que Culpa. Culpa, é muita culpa. Eles conseguem fazer um controle da mente pela culpa, tá ligado? E esse controle da mente que eles conseguem estabelecer pela culpa é treinado desde a infância, tá? Desde a infância. tu sentir tesão, tu já se sente culpado. Aí tu Caralho, é foda. É foda. começa a não ter uma identidade própria. Porque tudo que tu analisa, os erros que você comete como pessoa, não são erros que na sociedade eu seria visto como uma pessoa ruim, pô. Mas lá dentro não. Eu tô pensando, cara, eu sou uma pessoa muito ruim. Só quem adquire camisinha vai pro inferno. Fudeu. Semana passada, peguei uma promo top na Shopee. 30 prudência por R$42. Bota com proteção. Olha aí, rapaz. O cara... meu filho, homem. Tive muito problema na minha vida por ser essa pessoa que... Ah, beleza, acredito, Não, é mas uma por quê? britadeira. Não é um homem, não. É uma britadeira, meu irmão. Ave Maria. Muito na igreja. Eu perguntei pra professora uma vez que ela falou sobre masturbação. Mas por que não? Qual é? Deus criou a gente assim. Por que a masturbação, que não é o ato sexual em si, sou eu sozinho, por que é pecado? Eu juro que ela deu essa resposta. Ela falou assim, alguém consegue se masturbar pensando numa cachoeira? E eu, com 14 anos, acho que esse argumento fez muito sentido. Eu falei, não. Aí ela, então, o pecado tá... Porque quando você tá se masturbando, você está pensando algo que você não deve estar pensando, que é algo sexual. Como assim, cara? Olha a mensagem que esse excomungado manda, cara. Chinês Você gasguito. nem é casado, então se nem é com a sua mulher. Tipo assim, o pecado está ali. Ela falou assim, se você conseguir bater punheta pensando em cachoeira, tudo bem. E eu juro que eu tentei ainda. É foda. Tô rindo. Eu tentei. Imaginou uma cachoeira sensual? Não vai, simplesmente não vai. Realmente, galera, precisa do pecado ali mesmo pra o negócio funcionar. A maioria dos meus amigos era tudo noiado. Mas é porque a igreja, a luta da igreja é contra o corpo, né? Olha aí, Luquinhas, aqui é Flamengo. Parabéns, Lucas, você ganhou o prêmio de ganhei do Palmeiras. O título ganhei do Palmeiras na temporada. Parabéns. Se a sua temporada a partir de agora for uma merda, você vai ter esse título, se sinta muito feliz. Parabéns. É muito louco isso, né, cara? Esse bagulho assim. Todos os adolescentes na igreja, que é da igreja, noiado com isso. Assim. Então tu cresce meio alheio a uma vida comum de um ser humano. Assim. Você não podia ouvir música. A primeira vez que eu ouvi uma música que eu botei... Caralho, não podia ouvir música do mundo, que eles chamam música do mundo. É muita loucura. Pô, eu não tava no computador, não tinha celular nessa época. Que eu botei pra eu ouvir, eu tinha 15 anos. Se não fosse gospel. Como eu não gostava de gospel, eu não ouvia música. Eu também, foi assim também. Acho que eu tinha dos 16 pros 17, mais ou menos. Eu não gostava, ficava nada, né? Gostava de Voz da Verdade, eu ouvia. Voz da Verdade, eu ouvia. Eu ainda escuto. Voz da Verdade eu ainda escuto, que é muito bom.
Kleber Lucas também é muito bom e Thales também é muito bom. Que era um rockzinho, pai, eu curtia. E Thales Roberto, mas meu pai não deixava eu ouvir nem Thales Roberto nem Voz da Verdade. De Brasília e Nem não gosto. ouvia Legião Urbana. Não podia. Tá te falando, eu não podia ouvir músico gospel, pô. Voz da Verdade é gospel, Thales Roberto é gospel. Meu pai não deixava eu ouvir, que eu falava, que ritmo é esse, né? Olha aqui, a querida tá falando aqui, o querido, não tenho certeza. Pipi. Pipi tá falando, já me fizeram pedir perdão por cantar a abertura de novela da Alma Gêmea. Meu Deus do céu. Crente não, isso aí é evangélico. Por conta do gênero Do musical, gênero musical. digamos. É, não podia. Thales Roberto, oficina G3, que era onde a gente jovem se segurava pra poder ouvir alguma música. Porque eu obedecia, eu tentava obedecer. Irmão, eu termino de escutar, tentaram me derrubar quando me viu crescer e agora a sua inveja acha que pode me vencer. Você achou que só sua mãe criou malandro, igual você, tem demais por onde eu ando, demanda não. Com a sua ginga ele é rasteiro, Zé Malandro me jurou que é você quem cai primeiro. Eu termino de escutar isso e eu vou escutar. Eu não quero mais viver longe da sua presença. Meu gosto musical é muito eclético. Volta, Maxwell, volta. É quando eu começo a ouvir música, eu lembro a primeira vez. Eu ouvi Elvis. E eu só ouvi Elvis que eu falei, não, Elvis era evangélico, então tá aqui dentro ainda. Né? Ouvindo umas músicas gospel do Elvis, aí depois fui pra umas músicas secular do Elvis, eu gostei, falei, caralho. Aí eu fui ouvir Beatles, e aí minha cabeça, eu lembro do dia, assim, eu ouvi, a primeira música dos Beatles que eu ouvi foi Hey Bulldog. Eu ouvi aqueles pianão, assim, os caras gritando na música, eu, caralho, que é isso? Como assim eu nunca ouvi isso, pô? E eu tinha que ouvir escondido, eu ouvia dentro do carro escondido. Meu pai pegava meu celular, pô, pra eu chegar da escola pra ver se tinha música. E aí eu ouvia muito. Caralho, isso é muito maluco, mano. Isso é muito louco, cara. Gente, 281 pessoas curtam a live. Quando foi a primeira vez que tu ouviu uma música na Som Zoom Sat? Ou Pegadinha do Mussum? Pegadinha do Mussum? Na rádio que você fala? Na rádio? Muita música de gringo, né? Tava naquela época rock wins da vida, né? Tudo que não é rock e não é internacional dos Estados Unidos é uma bosta. Ah, Thiago, Chico Buarque, sai, né? Chico Buarque, música de... Eu tive uma... Meu movimento foi contrário, na verdade, né? O meu movimento foi muito contrário. Um pé no terreiro e outro na vigia. O meu movimento foi muito contrário. Foi tipo assim, eu deixei de escutar música gospel e comecei a escutar só música brasileira. Aí eu só ouvia música brasileira. Aí comecei a escutar Chico Buarque, comecei a escutar as músicas, tipo assim, música, sei lá, Nara Leão, Chico Buarque, essas músicas assim, tá ligado? Logo depois, então o movimento comigo foi um pouco diferente. O vídeo do Thiago aqui tá 20 minutos, tá muito demorado. Tá ligado? Tá demorando demais.